Olá, meus queridos ouvintes, estamos aqui hoje para entrevistar o nosso amigo Anderson, mestre borracha, e quero dizer para vocês que estamos com a ausência da nossa querida Carol. Hoje ela não está aqui conosco, mas no próximo episódio estará, se Deus quiser. Então vamos lá, começando aqui com o nosso querido Anderson, mestre borracha. Esse cara tem uns projetos muito legal, cara. Vamos lá. Anderson, fala com a gente. Como é que foi que você entrou nessa capoeira aí, cara? Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson da Silva Santos. Na capoeira sou conhecido como Mestre Borracha, né? Na capoeira todo mundo tem um apelido. É legal isso aí, né, meu? E isso, apelido é um nome de guerra, né? Uhum. Não tem nada a ver com bullying. Hoje em dia a gente sabe, principalmente nas escolas, tem um combate muito grande. Inclusive eu trabalho em escolas. Recentemente fui contratado para dar aula no Colégio de Identidade, onde eu estou realizando um trabalho com as crianças do período integral. Então, eu também tive que explicar essa questão do apelido também, justamente para não confundir o bullying e o porquê da tradição do apelido na capoeira, né? Sim. Até porque o apelido não pode ser pejorativo, né? Mas, enfim. Mas só complementando, Borracha. cara, eu acho muito maneiro esse lance de apelido. Às vezes eu conheço uma pessoa, tem um nome meio difícil assim, eu falo, meu, você não tem um apelido. Sim. Eu acho da hora, isso identifica a pessoa. E é carinhoso. Sim, É claro que se for uma coisa pejorativa, não é pode. legal. Mas um apelido carinhoso é bom demais, pô. Sim. Nossa. E eu desde criança, desde pequeno, eu sempre gostei de artes marciais. Eu nunca gostei de bola. Uhum. Já tentei jogar futebol, mas não é minha praia. E eu sou de Pouso Alegre, nasci aqui. Só que quando eu nasci, eu tive um problema de saúde, eu tive meningite. Inclusive, os médicos me deram, eu não lembro se foi 48 horas de vida. Louco. E se eu passasse, eu teria sequelas. Uhum. E eu passei e tal, tô aqui hoje, e eu precisava de cuidados especiais, e a minha mãe sempre teve que trabalhar, né? Sim. Minha mãe sempre foi o homem e a mulher de casa. Entendi. Então, em conta desses cuidados especiais que eu precisava, a minha avó materna me levou para a cidade dela, que é uma cidade pequena que se chama de Borda da Mata. Sim. E eu fui criado lá dos meus 8 meses de idade até meus 14 anos. Certo. E é lá que começa a minha história com a capoeira. Abri um projeto social onde tinha várias modalidades, mas não tinha capoeira. E eu me inscrevi em todas. Me inscrevi em karatê, taekwondo, kung fu, tal. E a criança assiste muito filme, né? E quando eu fui treinar, eu vi que não era aquilo que tinha no filme, que voava, quebrava árvores, essas coisas. Criança é criança, né? E o mais engraçado é que aqui em Pouso Alegre, as minhas irmãs, meus primos, todos já faziam capoeira, menos eu. Faziam aqui. E um dia, eu lembro que eu chamei um amigo... O nome dele é Thiago, lembro disso até hoje. Lá na borda. Lá na borda, pra gente jogar videogame depois da aula à noite. Certo. E ele falou, pô, hoje eu não posso, eu tenho capoeira. Você não quer ir lá conhecer? Meu tio que dá aula. Aí eu falei, vou. E eu já tinha feito outras artes marciais e não tinha me identificado. Quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje, cara, eu tinha 10 anos de idade. Eu tava com uma calça de moletom preta e uma camiseta laranja, você acredita? Nossa, marcou, hein? Eu lembro disso até hoje. E cheguei lá, não era uma academia. Era a casa do professor. A profissão dele é ainda, né, pedreiro. Sim. Então ele estava trabalhando em Pouso Alegre. Eu lembro que ele desceu em um caminhão de mudança, que ele pegou uma carona e já tinha uma molecada lá. E ele dava aula na garagem da casa dele. Era um projeto social sem nenhum tipo de apoio, né? Voluntariado. Entendi. Então a minha história começou ali. Quando eu fiz a minha primeira aula, eu senti dentro de mim que era para a vida toda, né? E eu sempre passei as férias escolares na casa da minha mãe. E o mais engraçado dessa história, eu bato sempre nessa tecla, eu falo sempre para os meus alunos, tanto do social quanto do particular. Hoje eu vejo que as coisas estão muito fácil, né? Não vou dizer nem todo mundo é fácil, mas é muito mais acessível do que na minha época. Sim, por exemplo, a minha primeira calça de capoeira que eu tive, ela custava R$ 40 na época, que era muito dinheiro. A minha mãe teve que deixar de pagar a conta de água dela
teve que deixar de pagar mais uma outra conta que eu não lembro para poder comprar minha calça, e a minha avó que me criava comprou uma camiseta. E eu era aquele aluno que eu treinava todo santo dia, de segunda a segunda. Imagina você ter um uniforme só. O meu primeiro evento, que eu fui pegar minha primeira graduação na capoeira, a minha camiseta ela tava tão rala de tanto lavar que eu tive que vestir uma outra camiseta por baixo, porque ela tava muito transparente, tanto lavar. Caramba. Aí chegou uma certa altura que, de tanto não ter apoio, o projeto social, o professor começou a cobrar, mas na época era R$1 por semana. Eu lembro que eu fiquei lá até quando ele começou a cobrar R$30 por mês. Isso depois de muito tempo. E chegou uma época que eu não tinha dinheiro para pagar. Sim. Eu lembro disso até hoje. E eu cheguei nele e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. E eu vou ter que parar de treinar. Só que hoje eu entendo o lugar dele, né? Sim. Me ouvindo. E como eu era um aluno muito dedicado, eu sempre era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu sempre chegava antes dele abrir a porta da garagem. Entendi. Então ele falou assim, você vai continuar treinando, não vai parar seus treinamentos, e eu quero que você pague com suor, dedicação e boas notas na escola. Que bacana, eu lembro disso até hoje. Só que para mim, naquela época, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de dever favor a ninguém. Então eu senti em mim que eu precisava contribuir de alguma forma. Entendi. Então ele deixou a chave eu ainda, molecote de tudo, deixou a chave da garagem, né, comigo. Eu chegava todo dia 1 hora mais cedo. Na rua de baixo tinha uma mina de água, uma biquinha de água assim. E eu pegava o galão, eu enchia para meus parceiros de treino ter água para beber no intervalo da aula. E, poxa, eu que era moleque de todo, braço fininho, para me subir com um galão de 20 litros, um morro ali, para mim já era muita coisa. Sim. Mas eu subia, varria a academia toda, lavava o banheiro ali para ficar pronto para a aula. Eu sentia em mim que eu precisava contribuir de alguma forma. Sim. E fiquei lá até os meus 14 anos. E aos 14, como eu sempre sentia muita falta da minha mãe, eu resolvi mudar para cá. Qual é a tua idade? Quantos anos você tem agora? Hoje eu tenho 37, vou fazer 38. Você é jovem. Eu comecei a treinar com 10 anos. Esse ano eu faço 28 anos de capoeira. E mais de 20 anos que eu dou aula. Seu mestre lá da borda é o mestre? Amaury Fernandes de Almeida. Ele não tem apelido? Ele não. O mais incrível. Tem gente que não tem apelido na capoeira, mas são poucos os casos. Tem gente que parece que não pega apelido. Você que escolhe o apelido? Como é que é? Não, quem escolhe é o nosso mestre, nosso professor. O apelido é dado por uma característica nossa, uma mania que a gente tem de fazer. Entendi. Então, o apelido é uma coisa muito especial. Não é assim, você chega hoje e já ganha apelido. Primeiro e borracha é porque você é um cara que... Eu desde criança... Flexibilidade? Isso. Eu desde criança, eu comecei a praticar saltos mortais, acrobacias, essas coisas, quando eu já... Lá no comecinho, quando eu já tinha 11, 12 anos de idade. Hoje não é como hoje, né? Hoje tem centros aí que fazem treinamentos olímpicos, não sei o quê, tem todo um aparelho para você se cuidar, não se machucar, tem toda uma didática. Naquela época não tinha. Não. Naquela época tinha uma pessoa que sabia e o grupo que não sabia. Exato. Aí o cara que não sabia chegava lá na grama, era sempre grama, ele virava um mortal, olhava para você, agora é sua vez, e você tentava se jogar. Era desse jeito. Cara, que legal, ó. Primeiro, aproveitando esse lance do mortal, quero dar uma dica para você que está nos ouvindo. Eu não sei dar mortal, mesmo porque eu estou um pouco acima do peso. Mas veja bem, eu tenho um primo que ele é a flexibilidade também. O cara dá mortal e tal, nós temos a mesma idade e tudo. Cara, eu tô com 48 anos. Esse mané foi dar um mortal esses dias para trás, com 48 anos, na beira da piscina. Sabe o que aconteceu? Bateu a cabeça. Teve que ir pro hospital. Fica aquele abraço pra você, mané. Você tem 48 anos, meu parceiro. Você não tem mais 18. É um local muito perigoso para ter acidente. Cara, olha só. Então a gente tem que deixar isso aí também pra galera. Não pode fazer o que você não tem habilidade ainda em lugares perigosos. Não é? Aí
cara vai se machucar, não vai? Sim, é lógico. Pô, você tá fazendo aí na areia, vamos supor. Mais tranquilo. Mas na beira da piscina... Aí... Eu tenho 2 pessoas na minha vida que é muito especial na minha caminhada na capoeira, que é minha avó que me criou. Hoje ela já não tá mais entre nós. Uhum. Ela foi a única pessoa que nunca de forma nenhuma criticou a capoeira ou disse pra mim, deixa disso e vai fazer outra coisa. Uhum. E a minha mãe também, que ela comprou essa primeira calça que eu tive, né? Deixou de pagar uma conta de água na época e apesar que às vezes eu chegava machucado em casa dos treinos, Uhum. ela ficava brava tal, mas nunca fez igual eu vejo algumas mães proibindo. Não, você não vai mais. Fala Muito uma pelo coisa pra mim. contrário. Ela sempre me incentivou no caminho do esporte. Ah, sem dúvida. Você era brigão na escola? Não, muito pelo contrário. Você é o Eu cara odiava. sossegado. Eu sempre fui nervoso, mas não nervoso de brigar. E muito pelo contrário. Nunca Sim. me envolvi. Você é um cara equilibrado. E a capoeira ensina isso, né? Eu também sou super equilibrado. Eu só apanhei na escola, velho. Eu tinha que ter Uma aprendido capoeira logo cedo. Porque eu só apanhava, mano. Primeira vez que eu briguei na minha vida, eu era criança de tudo, meu avô que me buscava na escola, briguei com o moleque, apanhei dele, meu avô ainda segurou a mochila ainda. Olha. Apanhei, ele foi colocar a mochila nas minhas costas sem andando como se fosse nada, mas é com aquela vontade de chorar, né? Cara, o que acontece? Moleque é complicado. Cara. Os tempos mudaram. Então hoje, vamos lá. Esses dias eu fiz um comentário, eu tenho um rapazinho de 16 anos, graças a Deus nunca chegou em casa falando nada de briga e tal. E eu não tenho visto também muita coisa assim. Por quê? Os pais estão levando os filhos na porta da escola. Então é lógico que se tiver alguma coisa não vai acontecer porque os pais estão ali. Sim. Mas no passado a gente ia pra escola sozinho, né, cara? Eu, desde criancinha, Sim. passava a mão e ia pra escola. Então, eu vejo muito, não sei se a sua percepção é essa. Essa é a minha, do ambiente em que eu vivo. É uma molecada mais educada, mais calma. Será que é por causa também das redes sociais, disso daí, do celular? Não sei. Mas é uma molecada mais tranquila, eu percebo. Não sei. Você não vê aquela algazarra na porta da escola mais. E quando você tá... Meu filho joga futebol. Acontece lá uma travada feia, um cai, o outro cai pra lá, começa a gemer e tal. Todo mundo para e vai lá conversar. Tal, aconteceu alguma coisa e tal. Antigamente não, no futebol era pancada. O pessoal era mais grosseirão. Eu tô achando a molecada bem joia dessa geração. Eu que trabalho com vários tipos de público, Douglas, hoje o tempo é totalmente diferente de antigamente. Antigamente o bullying se resolvia na porta da escola, hoje em dia não, né? E hoje em dia a gente se depara, eu que sou professor, com gerações muito sensíveis por causa de muita proteção, principalmente da mãe. Então você vai criando um filho dentro de uma bolha, daqui a pouco o filho tá até com cabelo na perna e tá sendo chamado de bebê dentro de casa ainda. Então isso é muito ruim para um relacionamento. Ele não sabe ouvir um não. Dentro do trabalho, sempre tem aquele chefe que pega no pé. Então, eu comecei a perceber mais ou menos há 3 anos atrás, quando eu entrei numa escola para fazer um projeto social, uma coisa que a gente só via em adulto, eu me deparei nessa escola com muitos jovens e crianças que passam por isso, que é a depressão e ansiedade. E a maioria desses jovens que eu trabalhei com eles desenvolveram isso justamente por causa da autoproteção dos próprios pais. Entendi. Então, é só um exemplo bem grosseiro que eu tô dando. Tem criança que não pode raspar o dedo no chão, que a mãe já quer chamar o SAMU, já quer pegar no colo e ele abre o bocão para chorar. E na nossa época, a gente cria um filho, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos de idade. Ele tá correndo aí, tropeça e cai. Se você assusta e põe a mão na cabeça, ele já começa a chorar. Eu não, eu pego... Ele cai, eu olho pra ele assim, ele olha pra mim, ri e continua correndo. Entendeu? Então, a autoproteção, pais, vocês que estão assistindo... Aí, presta atenção, galera. Não é bom. A proteção é boa. Excesso, tudo que em excesso é ruim. Pouca proteção... Também é ruim. É ruim. Muita proteção também é. Eu acho Antigamente, Douglas, o jovem chegava na aula de capoeira...
a gente só ensinava capoeira. Hoje, quando eles chegam para treinar capoeira, primeiramente a gente tem que discipliná-los para depois ensinar a capoeira. Eu tenho muitos e muitos casos, eu nem tenho orgulho de dizer isso, né? Porque pai e mãe é sagrado, mas os filhos me respeitam mais que o próprio pai e a mãe. Eu até hoje ajudo a resolver muito problema pessoal de dentro de casa através da capoeira. Quanto mais, eu sempre falo para os pais, isso aqui tem que ser uma parceria de mão dupla, entre mim e os pais. Quanto mais os filhos gostam de capoeira, mais poder de persuasão tem em cima deles. Então, por exemplo, um pai, uma mãe, por exemplo, está se separando, o filho não está aceitando, ele começa a se revoltar, aí o pai ou a mãe chega, conversa comigo, aí eu vou com um jeitinho, tal, vou conversando ali, vou melhorar aí. Por exemplo, criança. Criança é duas coisas que ela mais ama na capoeira: jogar na roda e a corda, que é a graduação. Se você fala para uma criança, hoje você não vai jogar na roda porque a sua nota foi ruim, você pode ter certeza que a próxima nota dele vai vir boa. Fica chateado, né? A graduação é uma vez no ano. Uma vez. Então, se o aluno não pega a graduação esse ano, é só ano que vem. Então, imagina eu chamar aquele aluno, tá acontecendo isso na sua casa, ou na escola, tal, eu preciso que você melhore esse comportamento, senão esse ano você não vai pegar a graduação. Pronto. É melhor do que tirar celular, tirar videogame, tirar essas coisas. Pensa num bichinho esperto, é a tal da criança. Sim. Eu vejo aí o que acontece. E eles pegam a manha dos pais, viu? Eu tenho um sistema muito parecido com o seu. Você não é obrigado a dizer nem sim, nem não. Mas se você disse sim, sustente o sim. Se você disser o não, sustente o não. Eu costumo dizer que palavra de homem não faz curva. Aí o que acontece que eu vejo muito? O pai tá lá no celular. O moleque fala, pai, quero fazer isso. Não. Só que o moleque, ele é esperto, ele vai cutucando. Quando vê o pai falar, então vai, faz, não sei o que. Quer dizer, o cara não sustenta ou não. O moleque pensa assim, o meu pai falando ou não faz diferença, eu consigo o que eu quero. A criança é muito esperta, meu parceiro. Você sabe uma coisa que eu percebi aí esses dias atrás? Aquele lago do fórum, onde muita gente vai lá, tem parquinho e tal, a galera pratica esporte. Eu levo meu filho mais novo lá, o Ravi, para brincar no parquinho, e eu percebo que os pais, principalmente o pai, o homem, a maioria das crianças está brincando, está acompanhada da mãe. E quando os pais estão, simplesmente larga o filho, não é participativo e mal vê a hora do filho cansar e poder levar embora. Então, isso também é uma ausência de uma figura paterna. Não é só você pôr o filho no mundo. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho e vice-versa, né? Quando você tem esse elo, essa confiança, cara, é muito melhor de você educar, ainda mais no mundo de hoje. Então, eu vejo que o pai vai lá, larga o filho no brinquedo lá, fica no celular sentado, não participa, não vai lá, não brinca junto, não incentiva, né? Entendi. Uma coisa que eu sempre falo em reunião de pais, quando eu faço dos meus alunos, pais, participem da vida dos seus filhos de toda forma. Se eles fazem várias atividades, vou dizer, por exemplo, a gente promove campeonato, a graduação da capoeira, vai assistir, vai lá incentivar. Eu não tive isso. Entendi. E eu via os meus amigos, a família indo lá, assistia e tirava foto e não sei o quê, e eu olhava e a minha família não estava lá assistindo. Eu sentia falta. Sem dúvida. Dessa falta, eu pego no pé dos pais dos meus alunos. Eu teve uma vez, foi 2 anos atrás, do evento que a gente faz em Minas Sem Dendê, uma mãe deixou as duas filhas, que são minhas alunas, para elas pegarem a graduação lá no Teatro Municipal. E eu falei, você não vai assistir? Ela, não, tô cansada, eu vou dormir. A hora que acabar, você me avisa. As filhas pegaram graduação lá, um momento tão importante desse, e a mãe foi dormir, cara. Eu participei o ano passado, eu tive lá no teatro, assisti, foi bem bacana. E eu acho muito legal mesmo o seu projeto, cara.
você tem a parte do social e você tem também a sua academia, né? Sim, sim, a Você parte particular. atende a várias crianças, adulto também tem, né? Sim. Eu sempre falo que hoje o trabalho que eu desenvolvo com a capoeira, ele é muito rico. Uhum, Por que que ele é muito rico? Todo terceiro sábado de cada mês, às 9 horas da manhã, a gente faz uma apresentação na Praça Senador José Bento, que é a Praça da uhum. Catedral. Então, por exemplo, você que queria treinar capoeira ou queria colocar o seu filho, tá passando pela praça e viu uma apresentação nossa. Uhum, Aí você quer colocar a sua filha, por exemplo. Ela sim, tem 7 anos, estou dando um exemplo. E você olha ali, você não vê menina e não vê criança, você só vê jovens e homens. Aí sim. você fala, pô, não tem uma menina ali. Você já. Ou você já tem 40 anos de idade e só vê molecada e tem vontade Uhum. de treinar. Ou vice-versa, pode ser Entendi. uma mulher. E quando você passa e vê uma apresentação nossa, você vê de criança pequena até pais de aluno que treinam. E Treinam isso junto. masculino e feminino. Uhum. Então, nosso trabalho é muito rico porque atende todo tipo de público. Cara, uma pergunta. A sua esposa também joga? Sim, ela chama Ana Laura, né? E o apelido dela é Índia na Capoeira. Ela já treina comigo, eu acho que 11 anos por aí. E ela também é competidora, já trouxe vários títulos para o município aqui. E Uhum. hoje E ela ela é é Pouso corda. Alegrense. Isso, Que ela é corda legal. roxa. Ela é instrutora de capoeira. Ela, inclusive, ela foi a primeira mulher a fundar um evento feminino de capoeira aqui no município. Foi através dela. Então ela Olha promove só. evento, ela também dá aula, ela também ajuda. Ela também foi fruto de projeto social. Que bacana, cara. Uma outra coisa que eu percebo, os moleques vão me xingar depois. Mas é a minha percepção. E é muito simples de entender. Quando eu vejo a criançada jogando, eu vejo mais qualidade nas meninas. Parece que é um balé. É um negócio mais simétrico. Um negócio. Cara, uma menina jogando direitinho é mais bonito do que o homem. O homem mostra muita musculatura, muita força. Sim, Mas aquele negócio elegante, gostoso, suave, que você vê que tem contorno, sabe? Eu sim. vejo nas meninas. Quando eu assisto lá, quando vocês estão treinando, eu vejo e falo assim: meu, as meninas jogam demais. Eu tenho várias meninas talentosas mesmo, de crianças, adolescentes, meninos também. Só que dentro da capoeira, a experiência que eu tenho de trabalho que eu dou aula há mais de 20 anos é bem engraçado, porque é o contrário. Os mais talentosos são os primeiros a desistir. Meu Deus. E aqueles que treinam no final da fila, que às vezes é todo tortinho, não tem uma coordenação motora, são eles que vão virar os futuros graduados e os futuros educadores. Você Que coisa acredita? interessante. Eu E já isso é tive, bonito, né? eu já Porque tive vários talentos aí que ficou pelo caminho. A mãe ou o pai tirou, simplesmente chegou em mim, eu vou parar com capoeira porque eu decidi fazer outra modalidade. Uhum, E tem um ditado na capoeira que a gente fala que o tempo é rei. uhum. É ele que mostra tudo. Não adianta agora você chegar, a capoeira ser sua vida, você me prometer mil amores, né? Que só o tempo vai dizer. O ser humano, ele é muito instável. Ele é muito de 8 a 80. Uhum. Então hoje você ama muito uma coisa, amanhã nem tanto mais, depois da manhã você está fazendo outra coisa. É, as pessoas mudam, né, cara? Sim, eu dou E aula há mais de 20 hoje, anos. Se todo mundo que. Eu não sei nem. Eu não consigo nem contar, mas se todo mundo começou a treinar comigo tivesse até hoje, nossa, gente, nem o exército ia ter tanto soldado. é porque as pessoas mudam, os conceitos mudam. Prioridades mudam. E assim, hoje nós estamos vendo uma sociedade muito rápida, né? A sociedade do digital é uma coisa muito rápida. Eu não sou dessa geração. Eu não gosto de jogar videogame. Meu filho me chamou para jogar videogame há um tempo atrás. Vamos jogar um futebol comigo, pai? Falei, vamos. Aí, tô olhando para a tela, ele pegou. Falei, meu irmão, eu não consegui ler o nome. Agora escolhe o seu.
Eu, cara, eu não consigo ler o nome dos jogadores. Você pode ir mais devagar pra mim? Ué, pai, aí, ó, quer ver, ó? Eu falei, ô, meu irmão, não dá. Eles são muito visuais, muito rápidos. Eu com meu filho mais velho é a mesma coisa. Eu vejo ele jogando e eu falo, nossa. E assim, é tudo pra ontem. Então, que nem você falou, ó. A pessoa começa, ai, é isso que eu quero pra minha vida. Mas de repente alguma coisa vai acontecendo e isso é natural e é normal. Mas o que é mais importante, isso que a gente incentiva muito, eu incentivo muito os meus filhos, atividade esportiva. Sim. Você está hoje na capoeira, nossa, me mudei de cidade, não tem uma pessoa com um projeto como o do Anderson, gosta de um futebol, procura. Mudou de bairro, procura. Atividade esportiva. Douglas, esses dias eu estava conversando com alguns pais. O melhor investimento que um pai e uma mãe pode fazer pelo seu filho, desde ali da infância, é investir na educação, que é o estudo, e no esporte. Uhum. Porque isso vai cuidar da qualidade de vida física, mental, espiritual da criança. Exatamente. Quanto mais você ocupa o tempo dela com coisas boas, menos tempo ela vai ter para bater perna para rua. A gente vê na praça da Catedral e dia de sexta-feira enche de adolescente, que é aqueles famosos copões de 10, né? Que é energético misturado com vodka ou uísque, essas bagunças. Pô, eles estão lá 19, 20 horas da noite aprontando algazarra na rua, podia estar dentro da academia treinando. Exatamente. Ou podia estar chegando cansado em casa porque já tinha treinado. E outra, o cara tá praticando esporte, a mentalidade é uma. O cara tá estudando, a mentalidade é uma. É o ambiente que ele tá. Sim. Uma parte das suas decisões, daquilo que você tem parte genética, tem uma série de coisas que influenciam, e aonde você está, eu não gosto de frase feita, aquela me diga com quem anda que eu te direi quem és, eu não gosto muito dessas frases feitas, mas é mais ou menos isso, você está em um ambiente favorável. Sim. Agora, se você estiver num ambiente desfavorável, vai acontecer problema. E pode falar para a gente encerrar nosso primeiro bloco. Sim, o último alerta que eu deixo para os pais, que por mais que eu que dou aula dentro de escolas e fora, por mais que você dê uma boa educação para o filho, né, não depende tudo de você. Não. Porque muitas das coisas de ruins que eles começam a aprender é dentro da própria escola. Exato. Não é por causa da escola, diretor, professor, nada. Não. É pelas companhias. Porque às vezes seu filho é um bom filho, mas ele conhece um coleguinha que já tá fazendo umas coisinhas que não é legal. Aí acaba fazendo amizade, aí o coleguinha não tem nada a ver, ninguém fica sabendo. E isso para as meninas também. A gente sabe que a sexualidade hoje tá começando com jovens muito cedo. Tem muita gente que era para ser criança e não tá sendo criança. Eu também sou. Então eu tenho o olho muito aberto com isso também. E a minha obrigação é o quê? É orientar. Claro. Até porque eu não tenho o meu poder de persuasão em cima da sua filha, por exemplo, vai até aqui. Quem tem a guarda dela, quem é o pai, é você que tá aqui. Exatamente. Então, eu sempre alerto os pais, como que tá suas amizades, como que é seus coleguinhas. Poxa, faz um café lá, uma janta, chama os coleguinhas do seu filho para ir lá jogar um videogame na sua casa e observa de longe ali como que eles são, entendeu? Então a experiência de vida também traz a gente observar certas coisas que o dia a dia corrido não deixa. É isso aí, estamos encerrando nosso primeiro bloco. Um forte abraço e um beijo para vocês. Obrigado.